Bom dia, meus amados, meus amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciando aqui mais uma semana, na certeza que estou aqui com pessoas que querem estar na presença do Senhor, ter a gratidão a Ele por Ele ter feito tudo por nós, por este ar que respiramos, pelo fim de semana que todos passaram. Ontem já amanheci na casa do Senhor, cultuando, louvando o único que é digno de honra, adoração, que exaltemos o nome dele sempre, e é isso que eu tenho feito aqui através deste devocional, por obediência, e na certeza também, como eu falo sempre, que o fato de eu estudar a palavra de Deus, levar a vocês este alimento, o primeiro que alimenta sou eu. E este é o meu desejo, esta é a vontade que eu tenho de nos alimentar, que a gente possa crescer, criar legalidade com Deus Pai. Pois temos dois princípios de autoridade, meus irmãos, ou criamos a autoridade dentro de buscamos a autoridade dentro de uma legalidade com Deus Pai, através do seu estatuto, em obediência, ou infelizmente alimentamos a carne e criamos autoridade com o inimigo. E eu prefiro, e logicamente que todos vocês, dar autorização para que opere em nossas vidas para o Senhor, nosso Deus, porque Ele sim tem o melhor para nós. Mas o inimigo, ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que querem vida com paz e paz em abundância. E hoje a palavra nos traz sobre a nossa fé, que somos salvos pela graça mediante a nossa fé, e que isto não é por nós, não é pelo nosso dom, e sim pelo dom de Deus, porque Ele nos alcançou, Ele nos buscou, tudo é por Ele, para que como no final deste versículo, para que o homem não se glorie, porque o homem, ele tem essa tendência a se vangloriar, ele tem uma tendência, ele tem uma predisposição à soberba, à arrogância e tudo nesse sentido. Irmãos, então a palavra hoje nos traz Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar para que eu e vocês possamos entender melhor, e que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, que Ele revele em nós esta legalidade com Ele, para que cada dia mais estejamos alinhados com Ele. Querido Deus, em nome de Jesus, rendemos graças ao Senhor nessa manhã. Muito obrigado mais um dia por este devocional, pela Tua palavra. Muito obrigado por ontem ter nos dado a oportunidade de estar na Tua casa, entendendo que temos que louvar, exaltar o Teu nome, estar na casa do Senhor em obediência, porque a palavra do Senhor diz que temos que ser um corpo em Cristo Jesus, cada um ser alguma coisa. Então, com esse entendimento, não existe fé, não existe vida devocional sem estar em um corpo, tendo um cabeça, um pescoço, um braço, um ombro, uma mão, você sendo uma unha que seja, ou qualquer coisa no meio deste corpo, mas sendo corpo em Cristo, por obediência bíblica,
Assim eu entendo por que temos que estar na casa do Senhor continuamente. Ter um sacerdote, um representante do Senhor ungido, levantado, para que este seja o nosso cabeça, fazendo referência ao corpo de Cristo Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, esse versículo, que o Senhor possa nos trazer a melhor interpretação, a melhor compreensão, para que eu e meus irmãos possamos juntos evoluir, crescer em conhecimento e graça. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus por isso. Então, essa palavra vem ali, Paulo, através da carta à cidade de Éfeso, ele diz ali, do pecado para a salvação pela graça. Então, este é o entendimento. Aí ele começa ali vou trazer aqui desde o 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí vem o verso-chave. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Que João Batista, e na verdade desde antes os profetas já anunciava a vinda de João Batista, mas mesmo assim João Batista, ele preparou o caminho para Jesus Cristo. E este feito mediante tudo, as Escrituras, que quando Jesus Cristo, ele se compara, ou seja, ele afirma que ele é toda a Escritura. Quando ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, e depois a Bíblia também diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E em outros contextos, a Bíblia afirma que essa verdade verdadeiramente é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus que nos exorta ou que nos leva a um nível espiritual, esta mesma faz com que conduzamos nossas vidas para ser ressuscitado com Cristo, assim como diz aqui no verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. Então é isso, nos ressuscitou do quê? Dos nossos delitos, aqui, estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, mortos espiritualmente. Você pode estar vivo aqui, vivendo a carne, vivendo a sua natureza pecaminosa, mas a proposta de Deus através do evangelho dele é fazer com que nasçamos de novo através de um batismo, do arrependimento da nossa vida passada e nos ressuscitar desses delitos pela sua misericórdia e pelo amor que ele teve em mandar o seu Filho unigênito aqui na terra. Então ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Logicamente que aqui vai falar dos séculos vindouros, mas propriamente, meus irmãos, eu me dirijo àqueles que têm já pessoas que já foram levantadas por Cristo Jesus, foram alcançadas, que estão tendo transformações de vida, que têm colocado Cristo Jesus como o seu Deus, como o seu Salvador, que tem sido transformado, que parou de alimentar o pecado, pode até cair, porque a Bíblia não isenta o homem disso, do pecado, de cair no pecado, mas o problema não pode ter o pecado cauterizado, tem que existir uma luta. Como o pecado propriamente no original diz, errar o alvo, pode até errar o alvo, mas não pode estar fora deste alvo que é Cristo Jesus, que é a certeza que Ele é o nosso Deus. Então, pelo verso principal, afirma que pela graça sois salvos, mediante a sua fé. Mas isso não vem de vós ou de nós, é um dom de Deus. E nas nossas obras, tudo o que fizermos não tem nada a ver com o plano salvífico. A gente pode até fazer e devemos fazer boas obras, como estou aqui nesse devocional levando alimento para vocês. Isso daqui é uma boa obra, mas aqui tem a ver com galardão, com o cesto de bênçãos e recompensas do Senhor sobre a vida destes que estão a serviço dele. Seja recompensas aqui na terra ou no céu, pois a Bíblia menciona em ambos os lugares. Mas eu faço isso daqui como alimento, com o desejo de ser alimentado pelo Senhor, de eu trazer Cristo para dentro de mim, sendo a minha consciência, para que eu não peque mais contra o meu Deus. E essa questão do galardão, ela acontece porque ela é automática. Eu nem tenho a pretensão de que isso aconteça na minha vida, mas eu também não vou ficar com excesso de humildade em dizer que não acontece, porque vai ser uma desobediência bíblica, porque acontece. A Bíblia nos contempla afirmando que as nossas obras abastecem o galardão, que a lei da semeadura, ela vai acontecer na minha vida e na vida de vocês, os que fazem a obra de Deus Pai aqui na terra. E assim vai, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, isso daqui é mais uma visão dessas da predestinação, que o Senhor já preparou tudo. Ele preparou antes do mundo, antes de tudo. Ele já preparou tudo isso por nós. Então, e as coisas aconteceram porque nós somos seres viventes, nascemos em nossos lares, fomos ali inseridos. Eu mesmo num lar não cristão, vivi minha vida toda sem conhecer as Escrituras, mas como Ele tinha alvo em mim, Ele me chamou ali em 2007, comecei a apreciar a palavra de Deus e comecei a entender que ela é pura e verdadeira.
Então hoje eu levo a vocês aonde eu tenho alcance através deste canal, através de onde eu estiver, eu levo a palavra de Deus por obediência, por amor ao meu Deus. E a palavra aqui nos remete diretamente a 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 9. Olha bem o que a palavra nos traz também a essa carta ao Timóteo. A palavra diz aqui que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, é isso, meus irmãos, é isso que o Senhor fez. Ele nos chamou, Ele nos chama. E aqui também, no próprio Coríntios aqui, ele vai falar que no presente, olha bem, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Ele vai falar aqui para vocês entenderem que ele, no tempo presente, 15, 18, que no tempo presente, Efésios 2, capítulo 8, 1 Coríntios 1, 18, que isso é para o tempo presente. E em algum momento ele vai falar que isso é para o tempo futuro. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então aquele que entendeu que Deus nos chamou para essa grande obra, é o poder de Deus que opera sobre nós. E aqueles que ainda não foram chamados ou não serão, vai pensar que a palavra da cruz é loucura, porque eles estão perdidos. Então, quando você entrega, eu já passei por isso, essa semana mesmo eu fiz uma oração no coletivo e eu apresentava ao Senhor que eu não sou ninguém mediante essa vida, porque, como eu falei no último devocional de sexta-feira, a gente foi em um simulador da galáxia e eu vi que o planeta Terra, que é muito grande aos nossos olhos, em meio à galáxia, ele não é nada. Que muitas estrelas que a gente vê brilhando no céu, muitas delas já foram mortas e vai ficar muitos anos ainda brilhando no céu. A questão dos anos-luz da galáxia. Que o Sol, que tem esse poder enorme na agricultura, que queima a nossa pele, ele é uma simples estrela. Que a Lua, que o homem pisou, que está a 400 mil quilômetros, mais ou menos aqui da Terra, que o homem pisou, chegou até lá, e nessas experiências muitos homens morreram, inclusive, mas chegaram até lá. Ela também é um ser criado no meio dessa galáxia que não é nada, é um pontinho apenas. Então, quem é o comedor de arroz e feijão aqui na terra que se acha alguma coisa, que ele tem só um dom que Deus deu para ele e ele se perde nisso, pensando que é superior a alguém. Então, é isso, para a gente entender, para a gente estar dentro desse poder de Deus, assim como ele menciona aqui sobre o poder dele, o dom dele em nós. O que precisamos ter é simplicidade, é humildade
e a certeza da dependência dele em nós, e exercer o que ele exerce de melhor, e Jesus exerceu de melhor aqui na terra, a misericórdia. Além do exemplo de humildade que ele deu, nascendo numa manjedoura, andando no meio de todos, não respondendo com altivez, tendo controle sobre tudo, controle emocional, tendo a inteligência que eu almejo para as nossas vidas. Inclusive quero montar uma palavra de pregação sobre isso, a inteligência emocional que nos leva a espiritual / intelectual. Mas essa intelectual, ela tem que ser aliançada com o dom de Deus, ao meu ver. Porque se ela for, como muitos homens aqui na terra se dizem ou se acham superior aos outros, ela já tem uma grande tendência a não aliançar a inteligência emocional com a inteligência espiritual. Essa intelectual, temos que deixar ela com o espiritual vir sobre nós, para que o homem, assim como o verso 9 dessa palavra de hoje, termina dizendo que se o homem achar que as obras dele é alguma coisa, inclusive para salvação, eu já deixo claro que não é, o homem vai se vangloriar. Então, se o homem aqui na terra tem uma condição um pouco melhor, e olha que eu vejo isso em pessoas que não são basicamente nada, só o fato de ter alguma coisa ali meio diferente tem a tendência à arrogância, à prepotência e ao orgulho. Mas este devocional está aqui para nos chamar essa atenção, começando por mim, que não somos ninguém aqui nessa terra. Nem o planeta Terra é algo em meio à galáxia, o mundo do nosso Deus. E fecho esse raciocínio. E que fiquem todos em paz e que tenham uma abençoada semana, crescendo no Senhor, na força do poder dele, em graça e misericórdia. Que assim seja para as nossas vidas. Amém e abraço.